Olá, meu nome é Sofia Machado, eu sou professora de língua portuguesa, atuo há 10 anos na rede, tenho pós-graduação em gramática e trabalho há muitos anos com redação, principalmente redação oficial, por trabalhar dentro de uma editora. Então, eu faço muita edição de textos e eu vim tentar explicar um pouquinho para vocês uma das coisas mais importantes que eu acredito que precisamos ter para quando vamos escrever qualquer texto que seja, principalmente para vocês que precisam de termos mais técnicos e precisam também que haja um texto mais objetivo, mais conciso, que haja uma clareza também dentro dos textos. Dentro da nossa gramática, que infelizmente hoje em dia as pessoas deixaram um pouquinho de lado, só que para que um texto seja coeso, que ele tenha entendimento do leitor, se nos pautarmos dentro da gramática, tudo vai ficar mais claro. Então, hoje é isso que nós vamos começar a ver aqui e mostrar que a gramática não é um bicho de 7 cabeças para todo mundo, que ela é simples e que temos sim de sabê-la para conseguir trabalhar dentro do nosso texto. A primeira coisa que eu acho que é o mais importante é a clareza dentro do texto. Principalmente quando vamos escrever algo que de primeira pessoa tem de entender. Não tem como ficar rebatendo o que você quis dizer aqui, o que você quis dizer ali. Não tem como você ficar depois argumentando e explicando o seu texto. Então, para vocês que trabalham com textos que não tem como ficar depois editando muitas vezes, é importante muito ser claro. E para ser claro, a gente precisa de coesão. Graças a Deus, dentro da nossa língua portuguesa, temos muitas palavras, o nosso vocabulário é extenso, então a gente consegue muito ser coesos dentro do texto. Então, dentro de clareza, precisão, objetividade, tudo isso é importante que a gente consiga, de fato, trabalhar toda a gramática. Então, para começar isso tudo, é importante que a gente pense nessa parte da gramática, que é onde todo mundo mais tem dúvida. Por exemplo, vamos começar agora com o uso dos porquês. Que todo mundo, eu acho que por conta das redes sociais, tem muita dúvida quando precisa sair da informalidade da escrita e ir para a formalidade da escrita. Qual porquê que eu devo usar, quando eu devo usar e o porquê que nós temos 4 porquês dentro do nosso português na escrita, porque na fala eles não mudam em nada, mas dentro da escrita há os 4 porquês e cada um é para uma situação específica. Então não adianta você achar que qualquer um vai valer dentro do seu texto, que não vale de jeito nenhum. O primeiro porquê, então, que a gente pode pensar é o porquê separado, sem acento. Todas as vezes que vocês forem fazer uma pergunta, seja direta ou indiretamente, é importante que a gente comece a pensar, é o porquê separado, sem acento. Por exemplo, o porquê o céu é azul? É uma pergunta direta, tem um ponto de interrogação no final, então eu tô querendo saber o motivo do céu ser azul. Então, todas as vezes que você fizer uma pergunta no começo da frase que é direta, que vai haver o ponto de interrogação depois, você tem que escrever o porquê separado, sem acento. Só que existem as perguntas indiretas também, que é quando você vai colocar o porquê ali no meio da sua frase. Então, quero saber por que o céu é azul. Você está querendo saber o motivo do céu ser azul. Alguém vai ter de responder, a pessoa que você está falando vai ter de responder o motivo do céu ser azul. Então, esses porquês, que você está fazendo uma pergunta direto e indireto, são sempre separados, sem acento. Não existe exceção. O porquê junto, sem acento, é o porquê da resposta. Então, sempre que houver uma pergunta para você, você vai ter de responder assim. Por exemplo, vim aqui porque quero falar com você. Não consegui sair de casa porque choveu muito. Você está dando a explicação de alguma coisa, o motivo de alguma coisa para a pergunta que houve ali, certo?
Então, é sempre junto, sem acento, e não há exceção também. O porquê separado com acento, ele também é um porquê de pergunta. Então, toda vez que você estiver indagando sobre algo, você tem de usá-lo, porém, ele é usado no final das frases ou quando ele vem sozinho numa frase. Se você está mandando somente o porquê, ele é separado com acento. Ou quando ele está no final das frases, ele é separado com acento também. Então, ele também é uma pergunta, é igual o porquê separado sem acento, só que ele é usado em final de frase ou quando ele estiver isolado, sozinho. Seja ele sozinho, ou ele depois de uma vírgula, ou ele depois de um ponto de final. Às vezes você quer fazer uma pergunta sobre algo, você faz um enunciado ali, querendo saber, você nunca sai com suas amigas, ponto final. Por quê? Se você faz isso, você está isolando o porquê depois do ponto final. Então, é necessário que ele seja separado com acento, sem exceções também. O porquê junto com acento, ele é um substantivo. Então, ele sempre tem um macete que você sempre pode substituí-lo pelo substantivo o motivo. Não entendo o porquê de tanta confusão. Em tudo que eu faço existe um porquê. Se você substituir nessas duas frases motivo pelo o motivo, não entendo o motivo de tanta confusão, em tudo que eu faço existe um motivo, então você consegue saber se vai haver o porquê junto com acento ou não. Neste caso, geralmente ele vai vir junto com um artigo, seja definido ou indefinido. Nessa primeira frase tá o porquê, então tá com o artigo definido o. Na segunda, um porquê, então tá com o artigo indefinido um. Então sempre ele vai vir com o artigo indefinido porque nós podemos substituí-lo por motivo, por ele ser um substantivo, tá? Então, a diferença dele e do porquê junto com acento pro porquê separado, que o porquê separado você não consegue dentro das suas frases substituir por motivo. Então essa é a grande diferença dele. Então toda vez que você quiser saber o motivo e não vai haver ali um ponto de interrogação no final, você vai ter de usá-lo, tá? E ele vem acompanhado do artigo tanto definido quanto indefinido, porque ele pode ser substituído pelo motivo. Isso não tem muito... não é muito difícil, porque os outros 3 porquês, 2 são para perguntas, um no início, outro no final, um para resposta das perguntas que foram feitas, e esse que você pode substituir por motivo. Você fala assim, é muito fácil, só que de tanto as pessoas usarem ele abreviado, acaba acontecendo isso, né? As pessoas não conseguem mais, na hora da escrita formal, conseguir de fato usar o porquê correto. Então, não é difícil, é só colocar no seu uso diário os 4 tipos de porquês, não abreviá-lo mais, que depois ele internaliza e a gente nem consegue mais abreviá-lo, porque você já sabe quando usá-lo ou não, certo? Outra coisa que é muito importante dentro da nossa escrita é a acentuação, que também parece que está caindo em desuso por causa dos corretores ortográficos, tanto de computador quanto de celular, só que isso também acaba caindo em pegadinhas pra gente, né? As pessoas vão caindo nessas pegadinhas porque às vezes o corretor acentua errado, porque o corretor, querendo ou não, a gente tem que pensar que é uma inteligência artificial. Então, você tá querendo dizer alguma coisa e o corretor entende outra, e existem palavras, por exemplo, secretária e secretaria, são palavras que têm a mesma grafia, o que vai separá-las no entendimento que cada uma tem um significado, vai ser o acento. Então, o corretor dificilmente vai saber se você, de fato, está querendo dizer secretária ou secretaria. Então, é importante que nós saibamos, de fato, quando há a acentuação ou não. É importante a gente falar disso porque depois do novo acordo ortográfico, as pessoas começaram a achar que não há mais acento dentro da maior parte das palavras, e não foi isso que aconteceu, tá? Houve a queda de alguns acentos diante de algumas palavras, que eu falarei mais pra frente,
porém, não são de todas as palavras, algumas continuam do mesmo jeito, tá? Por exemplo, aqui, para a gente relembrar uma coisa que foi vista na época de escola, né? Temos as palavras com as sílabas tônicas. O que são as sílabas tônicas? São as sílabas mais fortes da palavra. Então, quando você fala a palavra, a sílaba que mais for alta ali é a sílaba tônica. Então, nós temos as oxítonas, que a sílaba tônica sempre vai ser a última sílaba da palavra. Por exemplo, jacaré e itu. Nós temos as paroxítonas, que é a penúltima sílaba da palavra, vai ser a mais forte, janela e caráter. E a proparoxítona, que são as antepenúltima mais forte, sábado, fenômeno. Então, tudo isso a gente tem essa parte da acentuação. As proparoxítonas, dentro da acentuação, a gente não tem problema nenhum com elas, porque todas as proparoxítonas são acentuadas dentro da língua portuguesa. Então, todas vão ter acento, então nunca vai ter uma regrinha, proparoxítona terminada em tal letra é acentuado ou não. Todas são, sem exceções, tá? Já as nossas, por exemplo, aqui, vamos colocar esses exemplos: pêssego, vírgula, ótimo, máximo, príncipe, áspero, próximo, fôlego, último, rápido, óculos, minho, são todas palavras proparoxítonas. A sílaba tônica é a antepenúltima, então podem reparar que todas estão acentuadas. Então não temos exceções dentro das proparoxítonas. As paroxítonas, elas são as penúltimas dentro da palavra, a sílaba mais forte. Então, elas têm exceções. Não são todas paroxítonas que são acentuadas. A nossa língua portuguesa, a maior parte das nossas palavras são paroxítonas. Então, não são todas as palavras que têm acento. São só as paroxítonas terminadas em R, I, N, L, U, X, an, ão, PS e são em ditongos também. Então, aqui eu tenho todos esses exemplos. Então, elas vão ter o acento na sílaba tônica, por isso que ela é chamada de paroxítona, porque é a penúltima sílaba, certo? Então, não são todas. Existem palavras, por exemplo, se eu pego janela. Janela é uma palavra paroxítona. Só que ela é terminada em A. Então, palavras paroxítonas terminadas em A, elas não têm acento. Então, é por isso que janela não tem acento. Então, essa é a regrinha das paroxítonas. Já as oxítonas, nós temos essa questão, principalmente aqui, que as pessoas ficam muito em dúvida, né? Elas são geralmente terminadas em A, E, O, EN e ENS. São essas que são as sílabas mais fortes, tá? Elas são as últimas, então a acentuação delas vão ser sempre na última. Qual que é a diferença que nós sempre vamos ver? As pessoas têm mania de transferir acentos, é isso que a gente tem de pensar quando a palavra vai para o diminutivo. Café é uma palavra oxítona, então ela vai ter o acento, porque ela é terminada em E. Só que cafezinho, ele já não passa, não é mais oxítona. Então, não leva o acento e as pessoas continuam colocando o acento no E do cafezinho. Não tem. Então, cuidado para não transferir acentos de palavras oxítonas para quando ela deixar de ser oxítona porque foi feito um diminutivo ou até mesmo um aumentativo da palavra. Então, isso não é regra. Regra é você ver qual que é a sílaba mais forte para poder ver onde que ela se encaixa. Ela é uma proparoxítona, ela é uma paroxítona ou uma oxítona. Uma vez que você viu isso, daí você tem de ver se cabe dentro da regra da acentuação de cada uma delas. Se não houver acentuação em palavras paroxítonas terminadas em A, você não vai colocar o acento. Você não vai migrar o acento de quando ela era uma oxítona, ela se tornou uma paroxítona, então você não migra acentos. Tomem cuidado com isso. Nessa questão também, o que é importante eu falar? Que para todo mundo conseguir entender a questão do novo acordo ortográfico.
Por que que houve o acordo ortográfico? E a gente tem de entender algumas coisas dentro da acentuação que foi para tentar unificar dentro do português, tanto o português do Brasil quanto o português de Portugal e de outros países na África que são falados, né? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho, passar por isso, para vocês poderem depois ficar mais clara essa parte do acordo ortográfico. As vogais, como todo mundo conhece, são o centro da sílaba. Como A, E, I, O, U sempre vão ser o centro das sílabas. Todas as sílabas vão haver uma vogal para poder formar uma palavra. Nós temos as consoantes, que são todas as outras letras, e temos as semivogais. O que são semivogais? É quando nós vamos fazer a separação silábica e há o encontro de duas sílabas dentro da mesma sílaba. Então, por exemplo, eu tenho dentro de uma sílaba a vogal A e a vogal I. Então, a vogal A vai ser chamada de vogal mesmo. E o I a gente chama de semivogal. Eu vou dar uns exemplos para ficar mais fácil para todo mundo. Por exemplo, livro. A gente vai ter a consoante L, o I, que é uma vogal, o V e o R, que são consoantes, né? E o O, que é uma vogal. Daí, janela, a mesma coisa. O J, que é uma consoante, o A, que é uma vogal, o N, consoante, o E, vogal, e assim vai. Olha, a feira tem a consoante F, a vogal E, a semivogal I, o R, que é consoante, e o A, que é vogal, certo? Então, uma vez que a gente tem isso, fica bem mais fácil da gente entender. Faz a separação silábica. O F e o I vão ficar dentro da mesma sílaba. Então, a vogal E, a gente vai chamar o E de vogal, e o I, por estar dentro da mesma sílaba, nós vamos chamar de semivogal, certo? Então, quando há o encontro de duas vogais dentro da mesma sílaba, a gente chama de vogal e semivogal. Então, se a gente continua aqui, por exemplo, dentro desse encontro, né, dentro das sílabas, a gente tem os encontros vocálicos, que são os ditongos. O ditongo é quando encontra uma vogal e uma semivogal dentro da mesma sílaba. Então, a gente tem o ditongo crescente e o ditongo decrescente. O que é o ditongo crescente? É quando, primeiramente, vem a semivogal, que ela não é tão forte dentro da nossa palavra ali, e depois vem a vogal. Por exemplo, quase. O U é uma semivogal, porque a gente não escuta muito U. O que mais nós vamos ouvir é o A. Então, é a semivogal, depois a vogal. E o decrescente, ele é ao contrário. Primeiro vai ser a vogal, que é a mais forte, e depois a semivogal, que é mais fraco. Por exemplo, muito, a gente vai escutar mais o U do que o I. Então, existem os ditongos crescentes e os decrescentes. Existe o ditongo oral e o ditongo nasal. Qual que é a diferença deles? É dentro da pronúncia. Ditongo oral é quando o som da palavra sai somente pela boca. Por exemplo, caixa, peixe, mal, viu, herói. Ou quando você vai falando essas palavras, o ar vai saindo somente pela boca. Por isso que a gente chama de ditongo oral. Já o ditongo nasal, o ar vai sair tanto pela boca quanto pelo nariz. Se você fala mãe, cãibra, põe, muito, vejam, a hora que você vai falando vai saindo pelo nariz e pela boca, sem falar que eu consigo falar só pela boca. Não vai sair. Então, a gente chama de ditongo nasal, que sai pelos dois. Essa é a diferença entre um e o outro. Então, existem muitas palavras que existem na separação silábica, o encontro de uma vogal com uma semivogal, e dentro desse encontro vai haver os ditongos, tanto oral quanto nasal, dependendo da construção da palavra ali. Daí temos os tritongos, né? Como já não fosse fácil só o ditongo, a gente tem o tritongo também, que é quando é o encontro da semivogal, uma vogal, mais uma semivogal, que a gente faz a separação e dentro de uma sílaba vai haver 3 vogais juntas. Por exemplo, Uruguai, no final no guai, vai ser a semivogal U, o A, que é a vogal, e o I, que é a semivogal. Por que o U e o I vão ser semivogais? O A, ele sempre vai ser vogal, porque na hora que nós falamos o A, ele sempre vai ser mais forte do que qualquer outra vogal. Então, ele sempre vai estar ali no meio, entre as duas semivogais.
Saguão é a mesma coisa, enxaguei, quaisquer. Então, são todos tritongos orais e nasais. Já o tritongo somente nasal, enxaguam quando ele sai tanto o ar pelo nariz quanto pela boca, tá? Por que é importante que a gente aborde essa questão dessa parte da acentuação gráfica? É para poder entender de fato o que vai acontecer depois que houve o novo acordo ortográfico e o porquê caíram alguns acentos para poder dar essa unificada. Porque é muito difícil depois eu falar assim, olha, um ditongo crescente não tem mais acento. As pessoas ficam pensando, mas o que é um ditongo crescente? Como que eu vou diferenciar um ditongo crescente de decrescente? Porque são coisas que a gente acaba vendo quando a gente é muito criança. E é claro esquecimento de quem não tem de usar os nomes técnicos, né, no dia a dia. Então a pessoa fica sem saber qual de fato é a palavra que vai ter o acento, não vai ter mais. Então, a gente esclarecendo essa parte da acentuação, lembrando, né, que isso é mais relembrar essa parte da acentuação, fica mais fácil depois para todo mundo. Então, gente, continuando. Outra coisa que todo mundo tem muita dificuldade, que é dentro da acentuação, é em relação aos verbos. Todo mundo usa o verbo ter e o verbo vir dentro do plural de uma forma um pouco errônea na escrita, porque na fala não tem mudança, mas na escrita é muito importante para conseguir fazer essa parte da concordância com o sujeito dentro das frases, né? Quando a gente está usando os verbos ter e vir dentro da terceira pessoa do singular, não vai haver acento de forma alguma. Mas quando a gente usa na terceira pessoa do plural, eles vão receber o acento gráfico de qualquer forma. Então, quando eu falo eles têm, eu tenho de concordar com o sujeito que está na terceira pessoa do plural. Então, eu tenho de colocar o acento. Eles vêm, é a mesma coisa. Eu tenho de colocar o acento de qualquer forma. E isso, às vezes, pode até atrapalhar um pouco o entendimento do seu leitor no que você está escrevendo, por ter esquecido um acento e não concordar a frase com o sujeito. Então, é muito importante ver. Eu estou colocando o sujeito no plural. Às vezes, a gente não está nem demarcando o sujeito com um pronome pessoal, né? Eles, ele. Às vezes, são com objeto, com coisas, dependendo do que você está escrevendo. Então, você tem que ver se o sujeito está, de fato, no plural ou não. Se está, você tem de colocar um acento sim, porque senão, gramaticalmente, está errado. Temos também o que, quando ele é um pronome interrogativo, que é muito importante que as pessoas acentuem. Por exemplo, a lei está se referindo a quê? Eu estou querendo saber o motivo do que é o motivo, a circunstância do que é aquilo que eu estou perguntando está acontecendo. Então, é importante que haja o acento quando ele é pronome interrogativo. Senão, ele se torna um pronome relativo. Quando o que é um pronome relativo, ele não tem acento nenhum. Só quando ele é um pronome interrogativo. Geralmente, ele está no final de frase, assim. E você vai colocar um ponto de interrogação nele também. Então, a parte de acentuação é esta, tá? Agora, no próximo bloco, a gente volta falando mais sobre os vícios de linguagem e outras coisinhas gramaticais também que são importantíssimas para vocês escreverem um bom texto.